Fala galera, tudo beleza? Tô com o Daniel aqui da Inco, tudo beleza? Beleza. Ó, a Inco é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central que tem investimentos incríveis e eles vão liberar aqui 3 prêmios aí pra audiência, né? E a gente resolveu bater um papo sobre organização financeira, porque a gente ouve muito por aí de gente que tá doida pra investir, mas fala, Duda, mas não me sobra dinheiro, não tenho como investir, né? Você ouve muito isso aí lá também? Demais, Duda. Primeiro, um prazer estar aqui de novo, Duda. Acho que esse assunto é super importante a gente poder conversar mesmo. A gente ouve isso direto, porque a gente sempre faz pesquisa, né, com as pessoas ali que cadastraram e não fizeram o primeiro investimento. E a gente vê que esse é um fator muito comum. Muitos falam, poxa, eu tô doido para começar a investir, mas eu não consigo porque tudo que eu ganho, eu gasto. Sim. Muitas vezes a pessoa até se endivida, né? Ela está tentando juntar dinheiro e não consegue. A gente vê que então falta uma organização financeira e um planejamento. Então esse é um assunto fundamental para a gente poder trazer para o pessoal. E é o que eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu uso bastante no canal. É possível uma pessoa pobre mudar de vida e enriquecer? É possível. É difícil, muitas vezes vai exigir esforço, mas é possível. Agora, é possível uma pessoa pobre mudar de vida e enriquecer sem investir todo mês? Não, não é possível, não tem como, né? Então, investir é obrigatório. Mas aí, qual dica que você dá aí para uma pessoa que não consegue se organizar financeiramente? Duda, quando eu vou ver já acabou tudo no 6º dia útil, né? O que você sugere aí? Legal, Duda. Eu acho que assim, como o nome já diz, a pessoa tem que se organizar. Primeiro ponto é não gastar desnecessariamente. Muitas vezes a pessoa às vezes compra coisas que ela não precisa. Então acho que o primeiro ponto é esse. Se endividar, você pode fazer dívidas boas e dívidas ruins, né? Você até fez um vídeo no canal, dias bacanas sobre isso. Mas o que acontece? A pessoa tem que se organizar primeiro para poder investir. Então, vamos lá, a pessoa recebe o salário. O que a maioria das pessoas fazem? Já pega e já sai gastando aquele salário, e aí o que sobrar, ela investe. O que acontece? Não sobra nada. Muitas vezes ela gasta mais do que ela tem. Por quê? Ela não tem um planejamento. Ela às vezes não sabe nem quanto que gasta. Muitas pessoas você pergunta, poxa, quanto você gastou esse mês? Não faz ideia. Com o que você gastou? Aí quando ela para poder pensar, olhar ali o que gastou, vai ver que às vezes gastou muito mais do que precisava com algumas coisas. Sim. Então assim, o investimento tem que ser a prioridade, você tem que investir no seu futuro. Então você tem que abrir mão às vezes de ter um prazer ali imediato, alguma coisa para hoje, pensando em realmente você estar investindo para ter um futuro melhor. Sim, e investimento tem que ser uma prioridade, né? Tem. A gente ouve muito de gente que fala, eu vou investir o que sobrar, mas não vai sobrar. Não vai. Né? Não vai. Se não é uma prioridade, assim como uma parte do salário é para pagar moradia, água, luz, um percentual, nem que seja 5%, mas um percentual tem que ser para investimento, né? Sim. Que a gente pensa assim, né? As pessoas muitas vezes, né? Eu vou comprar, pagar, curtir, viver e o que sobrar eu invisto. Eu prefiro a ideia de pegar o salário, tira um percentual, seja quanto for. Sim. Ninguém tá falando aqui de 50% do salário, né? O quanto você puder e você se vira com o resto. Né? Isso é priorizar o investimento, né? É isso. O seu eu do futuro vai agradecer, né, Duda? Porque realmente você tem que pensar em o que vai acontecer com a sua vida. Assim, você não sabe, você envelhece, você vai ter ali, pode ser que no futuro você não consiga trabalhar. Sim. A gente tem que preocupar até realmente com isso. Além do mudar de vida, você tem que preocupar para você ter sua segurança. Sim. E se você pega todo mês e sai gastando, você nunca vai conseguir ter esse conforto futuro. Então você tem que sacrificar às vezes um pouquinho hoje, sem excesso também. Claro, a pessoa não vai pegar... Tem que curtir um pouco também, tem que viver, né? Não dá para ficar pensando só no futuro e deixar de viver. Mas não precisa ser nem 8 nem 80, não precisa gastar tudo hoje, nem economizar tudo. Então o planejamento, é por isso que ele é muito bom. Que se você planeja, você consegue pensar, olha, eu vou economizar tanto por cento todo mês. Você vai realmente fazer isso e vai separar e você vai ver isso acontecer. E com os juros compostos, isso funciona para os dois lados, né? A gente pode até falar disso também. Se você se endivida, Duda, a pessoa está ali aumentando a dívida dela. Os juros compostos podem ser o seu melhor amigo, como pode também ser o seu pior inimigo. Então, se você tem uma dívida que está ali rendendo, tendo juros todo mês, se você não resolve isso, você daqui a pouco está trabalhando para pagar juros. Sim. Você nunca vai conseguir sair da dívida. Então, se você não sair da dívida, você nunca vai conseguir crescer. Então, assim, a educação financeira ela é muito importante. Inclusive, até um dos brindes, né, que a gente falou, a gente fez para o pessoal, a gente preparou um e-book. É um e-book sobre planejamento e organização financeira. E a gente vai disponibilizar ele gratuitamente para os seguidores do canal. Basta clicar ali no link que vai ser disponibilizado e já vai conseguir ter acesso a esse e-book gratuito. Top! Então é um e-book de organização financeira, né? Sim. Tá, então só clicar no link aqui e baixar lá, galera, ó, conteúdo de graça, hein? Tem gente que fala, eu não sei nada de finanças, de educação financeira porque eu não tenho dinheiro.
de graça aqui, tá bom? Então, corre atrás. Aí tem também a questão da simplicidade, que é muito importante, né? Quanto mais simples a pessoa for, mais ela vai conseguir investir. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu até consigo investir, mas eu consigo investir só R$20 por mês. Tá bom, só que será que você não está gastando demais e deixando de investir 50 por causa de gastos que talvez não são necessárias, né? Então, esse é um ponto, seja simples. Organização financeira, como o Dani está falando, é fundamental. Por exemplo, quando a gente fala de organização financeira, a pessoa pensa assim, não, eu sou organizado, eu pago R$500 do aluguel, pago 600 do supermercado, 400 do carro e não sei... Ela acha que a vida dela é 4 gastos. Esses dias eu estava conversando com um cara, e o cara falou assim, cara, não sei o que acontece que meu salário acaba tão rápido. Daí eu falei, tá aqui a planilha, que tem uma aula aqui no canal, pessoal. Coloca assim, planilha de organização financeira primo pobre. Eu libero uma planilha de graça lá para vocês. Eu mostrei pro cara... E ele começou a planilhar tudo que tinha, gasto com isso. Tem coisa lá que ele nem lembrava que ele gasta. Aí, o cara, tipo assim, ganhava R$1.600, não lembro, era menos de 2.000 que ele ganhava. E ele percebeu que ele gastava mais de R$400 por mês com maço de cigarro, né? Então, você vê, às vezes a gente pensa assim, meu dinheiro vai embora na casa, no carro, na água e na luz. Não, 25% do salário do cara estava indo por causa de cigarro, né? Não, independente de falar que isso é certo ou não fumar, mas você percebe como às vezes tem coisinha que a gente vai gastando 10, 20 reais todo dia, no final foi 1/4 do salário do cara e ele não percebeu. O principal desse ponto, assim, que, claro, que a gente, quando você olha e fala, poxa, é um absurdo gastar com cigarro, mas o principal desse caso, Duda, é que a pessoa não viu. Ela gastou 25% do salário dela com uma coisa que ela nem percebeu. Tava escoando pelo ralo ali, nem viu, né? Exato. Então, assim, isso é muito fácil. Às vezes a pessoa, você não tendo um planejamento financeiro, tem gente, por exemplo, que, poxa, eu vou comprar um carro. A pessoa, às vezes, não está na hora dela comprar o carro ainda, ela está comprando um carro pensando, poxa, a parcela cabe no meu bolso. Só que ela esquece que tem a parcela disso, tem a parcela de outra coisa, aí compra o cigarro. Quando vai ver, ela ganha, o que ela está ganhando está em tudo para poder pagar essas coisas que às vezes não está na hora dela gastar. Às vezes ela poderia ter esperado alguns anos, ter juntado um pouco mais de dinheiro, não ter se endividado, para poder aí sim fazer ali a compra do carro. Então, assim, essa organização é fundamental. E o brasileiro hoje ele não tem essa educação financeira nas escolas. Isso é muito ruim. As pessoas muitas vezes, Duda, eu vejo isso acontecer direto. A pessoa, por exemplo, comprou fez um financiamento de uma casa até às vezes. E entrou num financiamento com uma taxa de juros abusiva, muito cara. Ele não sabe, ele pensa, poxa, a parcela cabe no meu bolso. Só que ele não entende que às vezes a parcela cabe no bolso hoje, mas daqui a 3 anos ela não cabe mais, porque os juros vão aumentando aquilo ali, e quando ele assusta, a parcela ali que era 10% do salário dele virou 50%. Sim, sim. Então, primeira coisa, né? Organização. Segunda coisa, que vai facilitar você a investir mais. Ser simples e gastar menos com coisas menos relevantes para que tenha mais dinheiro, né, para investir. E evitar de fazer dívida, né? Só que muita gente, acho que tem uma pesquisa que 78% das famílias brasileiras são endividadas, né? Isso é muito triste. Que dica que você dá aí pra galera conseguir sair das dívidas? Eu acho que é isso, Duda, assim, acho que é um pouco do que a gente falou em relação a esse controle, né, financeiro. Eu acho que no e-book fala muito sobre isso, a gente fala também sobre diversificação de investimentos, sobre muita coisa para poder a pessoa que já está um pouco mais avançada. Mas se a pessoa ainda está na dívida, eu acho que a principal dica é organização mesmo. Anota tudo que gastou no mês, igual você falou. Acha o cigarro da sua conta. Tenta entender o que está sendo aquele fator ali que está realmente te atrapalhando. Faz o sacrifício de primeiro ponto agora é sair da dívida. Por culpa daquela questão que eu falei dos juros compostos. A pessoa não tem a noção de que aquela dívida dele, se ele não resolve, passou um ano, ela aumentou, no outro ano aumentou mais ainda, e o negócio vai virando uma bola de neve. Então, assim, tá na dívida, o primeiro ponto vamos sair da dívida. Então, faça sacrifício, reduz os gastos, sai da dívida para depois começar a fazer esses sonhos para poder resolver. Porque senão, você não está investindo nada no seu futuro, vai só aumentar a sua dívida e você daqui a alguns anos, você vai estar numa situação que fica difícil você sair. Sim. Então, a dívida tem que ser resolvida no início, né? Você não pode deixar acumular. Com a barriga, né? Não pode. E outra coisa também que eu percebo que impede as pessoas de investir é a ideia de que ou investimento é coisa de rico, ou
que, mas esse dinheiro que eu vou investir não vai mudar a minha vida, né? Então, se der pra gente fazer algumas simulações aí, que vocês vão liberar uma planilha hoje aqui também, é isso? Sim, vamos sim. Vai ter uma planilha, pessoal, aqui no link da descrição, que a Inco elaborou. É uma planilha que serve para você calcular quanto você tem que investir por mês para você alcançar 500 mil, 1 milhão, 1 bilhão, né? Quanto você quiser. A planilha tá aí. Ela é muito simples, né? A pessoa coloca lá o período, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, coloca o valor que ela vai investir mensalmente e a taxa a rentabilidade, né? A taxa de juros do investimento, né? A gente consegue fazer algumas simulações aí? Claro, claro. Tá, porque aí, por exemplo, e lembrando, né, pessoal? Duda, mas eu já gasto pouco, eu não tenho muito custo. Você tem duas opções se você não está conseguindo investir e mudar de vida. Uma é gastar menos, a outra é ganhar mais. Então talvez você já está ali no limite da coisa, sabe? Tipo, Duda, tá difícil aqui, eu não consigo mais. Vai ter que fazer uma renda extra. Então, tem gente aqui no canal que está tirando mais de R$1.000 só com renda extra depois do trabalho. R$1.000. Se o cara consegue investir R$1.000 por mês, meu Deus, você vai mudar de vida muito rápido. Mas vamos baixar aí, vai metade disso, vai 500 pau. Como que seria, Dani, se a pessoa... Primeiro, vamos ver a diferença entre juntar e investir, né? E que isso é impressionante, né, Duda? Assim, acho que são duas coisas que as pessoas não têm essa noção. Acho que se o pessoal tivesse essa noção, para mim, isso é um conhecimento básico que tinha que estar nas escolas, que é o juros compostos. Isso, assim, a gente fez essa planilha muito para ajudar as pessoas nisso. Essa planilha, pessoal, ela pode ser usada para qualquer investimento, tá? Assim, não precisa ser exclusivo para investidor da Inco, não. Ela, basicamente, você vai colocar, igual o Duda falou, a rentabilidade, o prazo e o quanto você vai investir mensal. Então, basicamente, serve para qualquer coisa, para você se organizar, para você entender o impacto dos juros compostos. Igual eu falei mais cedo, você consegue ver esse impacto que ele funciona tanto para o investimento, que é para o bom, como também você consegue ver o que vai acontecer se você tiver na dívida, o tanto que aquilo ali pode realmente te trazer o mal, né? Então... Então vamos simular para o pessoal entender, né, Duda? E é legal que na planilha já dá para você ver a diferença entre juntar e investir, né? Então, por exemplo, se você botar R$500 por mês por 10 anos embaixo do colchão, quanto que daria? Duda, ele fazendo isso, ele conseguiria juntar R$60 mil. Tá, vamos aumentar, 20 anos. Legal, Duda. Aí nesse caso, ele vai conseguir o dobro do que ele conseguiria em 10 anos, seria 120 mil. 120 mil. Sem os juros compostos, né? É linear. É só aquilo, né? Então, na prática, ele está juntando, em 10 anos juntou 60. Em 20 anos, juntou 120. Tá. Aí que está a grande diferença, que nos juros compostos, a cada ano que passa o negócio vai tendo um efeito exponencial. Que é isso que a gente tem dificuldade de entender, né? Quando é o linear ali, ao dobro, é muito fácil a gente perceber, é mais palpável. Mas o exponencial, que é os juros compostos, as pessoas têm dificuldade de entender. E outra coisa também é que as pessoas têm costume de pensar com base na rentabilidade da poupança, que é uma merreca. Então, vamos fazer algumas simulações aqui, só para o pessoal ver como o investimento é um negócio absurdo em teu favor e em meu favor. Então, R$500 por mês, por 20 anos, embaixo do colchão, 120 mil. Se for num investimento que paga 4% ao ano, 4% ao ano em quanto tempo? 20 anos mesmo. Beleza. Os 120 mil que teria sido juntado, já virariam 181.920. De deixar num investimento fraco, 4% ao ano, de 120 já aumentou para 180? 181.920. Tá, agora fala aí, quanto? 8%, sei lá? Vamos botar 8. Faz de conta que você bota 500 pau por mês por 20 anos, só que agora num investimento que paga 8% ao ano. Já viraria R$284.500. Olha, você vê, embaixo do colchão, 120. No investimento, 8%, 280. Já mais que o dobro, Já né? é mais do que o dobro. Se a gente pegar a base hoje do CDB, do LCI, sei lá, que está 12% mais ou menos, vamos que daria? Vamos botar 12%. Já vira 455.605. Caramba, mano. Olha a diferença, galera. Então, juntando embaixo do colchão, 500 por mês por 20 anos, 120 mil. Se você investir num investimento como um CDB que hoje está rendendo 12.455.605. 12.448. Quase 4 vezes mais do que guardar. Agora, vamos pegar uma média de rentabilidade da Inco, né? Para quem não conhece, né, o Daniel é um dos sócios fundadores da Inco, que tem parceria aqui no canal, que é um investimento coletivo no setor imobiliário, né?
é regulado pelo Banco Central, uma empresa confiável que já tem anos aí no mercado. Qual que é a rentabilidade média da Inco aí, sei lá, vai do último ano mais ou menos? Duda, acho que a gente pode considerar, do último ano, a gente considerou aqui 20% ao ano, que foi a média desse ano. Mas a gente pode ser até um pouco mais conservador, sabe? Assim, a gente pode considerar, vamos considerar uma média de 16, que foi a média histórica que a Inco teve nos últimos 5 anos. Porque a gente teve no último ano altas 20, e baixas, porque a gente estava com a Selic muito alta, né? Tá. Então, pegando os últimos 5 anos, a gente teve uma média de 16,5% ao ano. Claro, pessoal, que a gente sempre fala na Inco, a Inco foi feita para diversificação. Então, você não faria o investimento todo aqui na Inco. Então, vamos fazer uma simulação para efeitos didáticos, né? Quanto você vai pôr? 16? 16% ao ano. Já viraria 741.685. Caramba! Então, ó, se você investir 500 pau por mês por 20 anos, né? Na Inco, por exemplo, uma rentabilidade média de 16%, 741.685. Tá, se a gente for pegar uma noção básica, assim, vai, de rentabilidade, que não precisa nem ser da Inco, mas digamos que você tenha 700, quase 800 mil reais investidos daqui a 20 anos, isso aí já te gera uma renda passiva de uns 6, 7 pau, né? Sim. Já tirando imposto de renda e tudo. Exato. Caramba, que loucura. E isso que é o mais treta. A gente está acostumado a pensar na aposentadoria do INSS. Ah, eu vou ter que trabalhar até os 70 anos para ganhar um salário mínimo. Para quem não sabe, de cada 3 aposentados no Brasil hoje, 2 ganham um salário mínimo, que é R$ 1.300. Então, se você acha que você vai se aposentar e poder ficar só curtindo a vida e viajando o mundo, com R$ 1.300, o máximo que você vai é para Carapicuíba, galera, que é do lado da minha cidade ali, né? De ônibus público ainda. Então, imagina isso, né? Você começar a investir hoje, R$500, poxa, Duda, 500? Faz uma renda extra, pessoal. Tem gente do canal aqui que começou a vender doce, compra aquelas caixas de doce no trabalho e tá tirando 150 conto por semana, 600 por mês. Se investir 500, daqui a 20 anos, você já vai ter uma renda passiva muito maior do que a maioria dos aposentados no Brasil hoje, né? Com certeza. E vou te mostrar uma coisa que eu acho muito legal, Duda, que é como que o negócio vai só aumentando e esse efeito exponencial. Então, vou fazer uma outra simulação aqui, que é os R$500 mensais por 10 anos e uma taxa de 12% ao ano. 10 ou 20? 10 anos. Tá, 10 anos, tá. Então, os 10 anos, R$500, 12% ao ano, 12, saiu de 60 mil, que seria juntados, para 110.965. Beleza. Se eu passo para 20 anos, virou aqueles 455.605 contra 120 mil. Tá. Se eu passo para 30 anos, seria 180 mil, só que agora o 455 mil já virou 1.526.000. Caramba, mano. Se eu passo para 40 anos, estão pensando um jovem ali de 20 anos, pensando quando ele tiver 60 anos, já vira 4.850.000, conta 240 mil. Treta, né? Então, assim, é um ponto que muita gente até fica, quando a gente mostra isso, fica assim, poxa, mas e a inflação? Pergunta certíssima. Realmente, daqui a 40 anos, 4 milhões não é a mesma coisa do que 4 milhões hoje. Mas tem 2 pontos que as pessoas às vezes esquecem. Primeiro, a gente está considerando R$500 a vida inteira. A pessoa vai aumentando ali, o salário dele vai sendo corrigido, então ele vai aumentar o salário e vai aumentar os aportes. Então, aqui teria um aumento. E outra, a inflação acontece você investindo ou não investindo. Sim. Então, o que é melhor? Você ter investido, ter conseguido juntar 4.850.000 ou ter juntado 240. Sim. Então, o investimento ele é fundamental. Se as pessoas vissem isso, elas queriam... Se eu soubesse disso, eu comecei a começar a investir com 10 anos de idade. Porque o negócio faz uma diferença absurda. O tempo, o prazo, né? O prazo, ele é... Para os juros compostos, o tempo é um fator, assim, fundamental. Então, tanto para a dívida como para o investimento. Para o investimento, vocês estão vendo aqui. Mas isso aqui, pessoal, acontece na dívida. 12, né? 12%, 12% você colocou, ao ano. Né? Não é nem o da Inco, que é 16, 18, 20, né? Exato. Colocando rentabilidade da carteira, uma coisa mais conservadora. Então, quando você pensa para a dívida também, isso acontece da mesma forma. Esse efeito dos juros compostos, se você não acaba com a sua dívida, vai acontecer isso aqui com a dívida. Então, se a pessoa está na dívida, o primeiro ponto que tem é sair, juntar o dinheiro e se organizar. E aí, depois disso, ela vai conseguir começar a juntar e aí investir para ter a bola de neve a seu favor. Boa. Não, então é fundamental, né, galera? É fundamental. E é uma pena, né, que não ensinam isso na escola. Por exemplo, eu tô com 38 anos. Eu comecei a investir com 36.
Pô, eu já perdi 20 anos da minha vida. Se eu tivesse começado a fazer isso há 20 anos, eu já estava aí com milhões. E quase chegando a 4 milhões aí, investindo quinhentinho, né? E esse ponto é interessante, você falou também da inflação, né? Poxa, me perguntam muito isso, né? Caso você não tenha entendido, a ideia é, a cada ano, você vai aumentar um pouquinho o valor do teu aporte. Pô, velho, você acha que vai ficar por 40 anos investindo só 500? Ano que vem você aumenta para 550. Todo mês 550 em 2024. No outro ano, 2025, você aumenta para 600. Assim, você compensa a inflação e os valores vão ficar muito maiores do que isso ainda, né? Exatamente. Tá? Então, galera, pensa sobre isso, tá? Você não precisa depender do INSS para alcançar a sua independência, a liberdade financeira. Só precisa de organização, que é o tema do livro que o pessoal da Inco está liberando de graça aqui pra gente. Dá uma lida no livro, né? Isso pode te ajudar muito. E a gente fez algumas estimativas ali para 20 anos. Poxa, a gente viu ali que daqui a 20 anos você já pode ter 800 mil reais investido. Se você tem hoje 40, quando você tiver com 60, bem antes da data, né, da faixa etária ali de aposentadoria, você já vai ter um dinheiro que vai ser muito maior do que o valor que o INSS vai te pagar quando você realmente se aposentar. Então, é muito importante isso aí, né, Dani? Fora, Duda, que além da renda que o investimento te gera, de você ter juntado um patrimônio, você tem aquele dinheiro. Diferente do INSS, Exato, né? você tem aquele patrimônio que foi juntado. Então, assim, além daquela renda que tá aquilo ali, isso é muito importante para a sua emergência, que pode acontecer. Você não sabe, você está ali idoso, você pode ter ali uma doença e precisar de ter um dinheiro para poder pagar. Sim. Então, se pagar o hospital, isso é importante, a gente tem que preocupar com o futuro. Por isso que a gente hoje, assim, as pessoas muitas vezes ficam naquela, poxa, não, a vida é uma só. Poxa, sim, é importante viver. Assim, acho que a pessoa tem que sim divertir. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, tudo tem que ser equilíbrio, não precisa ser 880. Ela tem que ter a vida hoje para aproveitar, viver, mas ela tem sim que já pensar, olha, ok, mas eu tenho meu futuro. E vai juntando. Então, você tem duas opções. Ou você vai viver ali tudo hoje e vai ter uma velhice complicada, ou você pode abrir mão de um pouquinho aqui hoje, se organizar, abrir mão de um pouquinho, às vezes sem um esforço tão grande, que às vezes você vai ver que está gastando com besteira, não precisa gastar com aquilo. Às vezes a pessoa gasta até para impressionar pessoas que às vezes ela nem gosta. E ela poderia muito bem estar economizando, se organizando melhor, para poder no futuro ter uma tranquilidade muito melhor. Sim, boa. Então, galera, fica aí o e-book, a planilha e o terceiro, né, bônus aí que a Inco vai dar é um bônus especial para os seguidores aqui do canal que resolverem investir na Inco como eu invisto há mais de 2 anos já. Esses dias a gente até gravou um vídeo, eu e o Daniel aqui, falando tudo sobre a Inco. Vou deixar um card no final do vídeo aqui para quem quiser assistir, né? Falando tudo, explicando tudo, mas resumindo, é um investimento muito bom, regulado no Banco Central, confiável, que já tem anos no mercado, tem vários nomes aí que estão investindo nisso, tá? E se você abrir a conta pelo link aqui da descrição e quando você for preencher lá os seus dados, você colocar o cupom Primo Pobre, você vai ganhar 1% do valor do seu primeiro investimento de volta na tua conta. Então, faz de conta que você vai investir, sei lá, 5 mil reais. Você vai investir na Inco, você vai ter a rentabilidade ótima da Inco, que fica ali entre 16% e 20% ao ano. É renda fixa, tá? Não é renda variável que oscila, é o que está escrito lá. E você ainda vai ganhar mais 50%, dentro desse exemplo aí de 5 mil, né? 1% vai ser 50 reais de bônus no final do seu primeiro investimento. Então, espero que goste, tenha ficado claro, né? Baixa o e-book aí que tá muito legal e tenho certeza que pode te ajudar a se organizar, porque você não nasceu para trabalhar que nem uma mula até os 70 anos e depois continuar pobre até morrer. Valeu aí pela presença mais uma vez aqui no canal, lembrando que eu sou parceiro da Inco há 2 anos, tá, galera? E eu super recomendo, gosto demais. Tamo junto, Dani. Quer deixar mais algum recado aí pra galera? Não, primeiro agradecer de novo estar aqui, Dura. Acho super legal ter conversado com você sobre isso. Espero ter ajudado, pessoal. Se tiver qualquer dúvida do e-book, pessoal, pode nos chamar também no WhatsApp da Inco. A gente tem um time de atendimento, a gente está super à disposição, a gente quer realmente ajudar todo mundo. Boa. Valeu, galera. Tamo junto. E assiste aqui na tela o bate-papo com o Daniel explicando tudo sobre a Inco. Valeu!